Oi, crianças! Estão preparadas para mais um momento de louvor? A música de hoje diz que o nosso Deus é muito maior do que qualquer situação difícil das nossas vidas. Além disso, Ele nos conhece tão bem que sabe exatamente como nos deixar em paz diante dos problemas. É mesmo, a gente só precisa confiar e seguir ao Senhor por onde Ele quiser que a gente vá. Vem com a gente! Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Não. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos conhece tão bem e sabe exatamente o que precisamos. Que o Senhor nos ajude a te seguir cada vez mais e que a gente não tenha medo de seguir a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A aula já vai começar, hein? Até semana que vem. Olá, meus amiguinhos! Eu sou a tia Lu e hoje nós vamos ver mais uma lição, a lição número 4, que diz que Deus recompensa a José.
Você lembra o nosso versículo? O nosso versículo está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A vida de José estava muito confusa. Puxa vida, quantas coisas tinham acontecido! Ele tinha sido injustiçado por causa da mulher de Potifar. Ele estava na prisão, mas ele sabia que ele poderia confiar em Deus sempre. Deus tinha um plano. Vamos então ver isso? Vem comigo! José estava na prisão e ele não tinha feito nada de ruim. Ele não tinha feito nada de mal. Ele tinha sido injustiçado mais uma vez, mas Deus estava com ele. Deus era bondoso com José. O carcereiro tinha visto que ele era bom e que alguma coisa estava ali guiando José. O carcereiro começou a confiar em José e logo José então era aquele que estava cuidando dos prisioneiros. Sabe, a vida na prisão deve ter sido muito dura, mas Deus estava ali. Deus estava moldando a vida de José. Um certo tempo depois, chegaram 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro. Por alguma razão, o faraó estava muito bravo com eles 2 e tinha mandado os 2 para a prisão. E um certo dia, José notou que eles estavam muito tristes e foi perguntar o que tinha acontecido. E eles 2 disseram que tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. O que significaria cada sonho? Eles não sabiam o porquê daquele sonho. Então José disse: vocês não sabem o significado desses sonhos? E eles disseram não. Sabe, lá no Egito, algumas pessoas diziam que compreendiam os sonhos, mas José sabia que só Deus poderia interpretar esses sonhos. E foi exatamente isso que José disse a ele. O copeiro e o padeiro ficaram se olhando, ficaram perplexos de ouvir José falar aquilo. José conhecia Deus. Você sabia que só Deus sabe o futuro? Há uma palavrinha muito especial que significa exatamente isso: onisciente. Deus é onisciente. Ele conhece os corações, Ele conhece as mentes, Ele conhece os sonhos. Só Ele pode interpretar sonhos. Deus sabe exatamente o seu coração, o que você precisa. Às vezes, a gente quer orar a Deus e nós não temos as palavras corretas, mas não importa. Deus sabe exatamente o que você quer dizer. Quando você se sentir triste, ou com medo, ou num lugar que você esteja se sentindo sozinho, ore ao Senhor. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe de todas as coisas, porque só Ele é onisciente. Mas o que aqueles sonhos significariam então? Tudo não passava de um plano de Deus. Deus tinha colocado aqueles 2 homens na prisão, porque havia algo ali. E José perguntou para o copeiro: como foi o seu sonho? Então o copeiro disse: eu sonhei que havia uma videira. Essa videira saía 3 ramos. E aí eu espremia um cacho de uva bonito dentro da taça do faraó. Então eu entregava essa taça para ele. Gente, que sonho! Será que José poderia interpretar esse sonho? José não, mas Deus sim. Deus estava com José. E José então teve essa revelação e contou para o copeiro. Ele disse assim: olha,
dentro de 3 dias você será chamado. E tudo aquilo que você fazia antes, lá no palácio de Faraó, você continuará fazendo. Uau! Que alívio! Imagine só o alívio que o copeiro deve ter sentido. Nossa, isso seria muito bom. Então, José teve uma grande ideia. Ele contou para o copeiro tudo o que tinha passado, que ele estava ali de uma forma injusta. E ele pediu para o copeiro: olha, quando você sair daqui, por favor, conte ao faraó o que aconteceu comigo. Fale para ele que eu estou aqui de uma maneira injusta. Eu não mereço estar aqui. Quem sabe o faraó poderia então atender ao copeiro. José tinha uma esperança que ele poderia sair dali. E aí, o padeiro então ficou cheio de alegria e decidiu contar também o seu sonho. Ele então disse assim: olha, eu sonhei com 3 cestos que estavam na minha cabeça, e nesses cestos havia pão e doces e tudo que o faraó gosta. Mas de repente vinham umas aves e comiam. O que significava esse sonho? O que significa esse sonho? Então José olhou para ele e ficou um pouco triste, porque Deus havia revelado a José que aquele sonho não era tão bom. José disse então ao padeiro: olha, dentro de 3 dias você será chamado, mas, diferente do copeiro, você não voltará ao palácio, você será enforcado. Imagina só como José deve ter ficado triste em falar aquilo, em falar aquela revelação. E o padeiro? Mas aí, José tinha que falar, porque José queria ser obediente a Deus. Sabe, José ficou ali, esperando. Os 2, o copeiro e o padeiro, foram libertos, do jeitinho que José falou, dentro daqueles 3 dias. E o padeiro foi morto. E o copeiro foi para o palácio. Estava feliz. Mas aí, ele esqueceu de José. Imagina só como José deve ter ficado triste. Que decepção! Talvez para José aquilo fosse a última chance de sair daquele lugar horrível, daquela prisão. Será que Deus esqueceria de José? Claro que não. Mas naquele momento era difícil demais José entender. Ele estava muito triste, se sentindo sozinho. E ele só tinha uma única coisa a fazer: confiar em Deus. 2 anos se passaram e alguma coisa fez o copeiro lembrar de José. E sabe o que foi? Foi um sonho. Faraó tinha tido um sonho. Ele estava muito brabo. Ele tinha chamado os seus magos e sábios para poderem falar para ele o que aquele sonho representava, mas ninguém sabia. Então, ele resolveu contar o sonho. O que seria esse sonho? O que significaria isso? Ele já tinha contado várias vezes, mas ele resolveu contar mais uma vez. E ele disse assim: eu sonhei com o Nilo. Eu estava ali olhando o Nilo e, de repente, saíam do Nilo 7 vacas gordas e bonitas e ficavam ali na margem pastoreando. Mas, de repente, saíram 7 vacas feias e magras.
e elas comiam as vacas gordas e bonitas. Então, eu acordei, mas depois me acalmei e dormi novamente. E aí, tive um outro sonho. Sonhei com espigas bonitas e graúdas, mas de repente haviam 7 espigas magras e ressequidas. E essas ressequidas comiam as espigas bonitas e graúdas. Oh, o que isso significa? Quem pode me responder? Ninguém conseguiu responder. Nenhum daqueles magos ou sábios puderam responder a Faraó. E foi aí que o copeiro se lembrou. O copeiro se lembrou de José. Então, ele falou para o Faraó: Majestade, eu conheço alguém que sabe interpretar sonhos. Então, Faraó mandou chamar José. José, então, se preparou, deve ter feito a barba, porque ele iria, então, estar na frente do Faraó. José foi até lá. Você pode imaginar o coração de José, tanto tempo na prisão, tão injustiçado, mas José confiava em Deus. Então, José se apresentou e o Faraó então explicou para ele que ninguém ali conseguia interpretar os sonhos. E naquele momento, José pôde testemunhar o Deus maravilhoso que estava com ele. Sabe, naquele tempo, lá no Egito, as pessoas não confiavam no Deus soberano, esse que nós estamos falando a vocês. Eles tinham muitas imagens, faziam coisas que desagradavam a Deus. Então, José pôde falar para ele: Faraó, não sou eu que tenho o poder de interpretar sonhos, mas o meu Deus, o Deus que criou todas as coisas, que é maior do que toda a sua criação, ele sim, ele pode interpretar. Se assim ele quiser, ele pode interpretar o seu sonho. Então, o Faraó contou para José o seu sonho. E aí José teve a interpretação que foi dada por Deus. José então disse para ele: olha, as 7 vacas e as 7 espigas, na verdade, são o mesmo sonho. Significa 7 anos de fartura, porque estavam bonitas e gordas as vacas e porque as espigas estavam bonitas e graúdas. Mas depois viriam mais 7 anos de muita fome. O Faraó ficou perplexo, porque nenhum daqueles sábios nem magos falaram aquilo para ele. Mas José estava falando aquilo que vinha da parte de Deus. E Faraó então disse para ele: o que eu posso então fazer? E aí José também deu um conselho da parte de Deus para ele. José falou para ele: olha, junte em celeiros uma parte quando você tiver na época da fartura. Vá juntando nesses celeiros para que todo o Egito possa estar cheio de sementes. E aí, quando chegar a época das vacas magras, que significa do tempo de escassez, o Senhor possa vender. Então, ele falou para José: por favor, continue, fale mais. E José então disse: o Senhor deve colocar uma pessoa, alguém que possa controlar tudo isso, alguém que possa ser da sua confiança e que tenha então
o domínio desses grãos, dos cereais, de todo o plantio, que possa então administrar nesses celeiros. Então o faraó não teve dúvida. Ele disse: vejam aqui e vocês que estão aqui, seus magos e sábios, estamos diante de um jovem tão especial. Sem dúvida, esta pessoa é você. Que grande maravilha! Isso era um milagre. O que Faraó estava dizendo para José? Até então ele era um prisioneiro. Faraó estava depositando toda a sua confiança nas mãos de José, que havia acabado de sair da prisão. Foi isso mesmo. Faraó deu um anel especial para José, colocou na sua mão e disse que todos aqueles que estavam ali, que todo o Egito teria que se curvar para José. Tudo que José estivesse ali falando e planejando, todos tinham que fazer. Somente uma pessoa era maior do que José, que era ele, o faraó. Então, ele deu um cavalo a José, para que José pudesse andar e todos pudessem reconhecer que José tinha a autoridade, o anel do rei, do faraó do Egito. Pai, eu sei que eu preciso entregar-me só a Ti. Eu tentei, mas foi em vão, fracassei sozinho. Eu bem sei que por mim tudo acabaria assim. Certo estou que meu andar dependerá de Ti. És tudo que preciso, és tudo em mim. És tudo que eu tenho, és luz sem fim. Terei a força e vigor pra Te obedecer. Sempre poderás agir. És o sol e a força que há em mim. Pai, eu sei que preciso entregar-me só a Ti. Eu tentei, mas foi em vão, fracassei sozinho. Eu bem sei que por mim tudo acabaria assim. Certo estou que meu andar dependerá de Ti. És tudo que preciso, és tudo em mim. És tudo que eu tenho, és luz sem fim. Terei a força e vigor pra Te obedecer. Sempre poderás agir. És o sol e a força que há em mim. És tudo que preciso, és tudo em mim. És tudo que eu tenho, és luz sem fim.
terei a força e vigor pra te obedecer. Sempre poderás agir, és o sol e a força que há em mim. Meus amiguinhos, que grande história! Isso era um milagre. Nunca, em palavras humanas ou alguma coisa que fosse planejado humanamente, isso iria acontecer. Mas para Deus nada é impossível. Deus havia planejado tudo aquilo. Aquilo que era ruim se transformou em algo bom na vida de José. Vocês estão percebendo como é que os planos de Deus estavam funcionando na vida de José? Então, meus amiguinhos, vocês podem confiar nesse Deus, nesse Senhor soberano. Deus sabe de todas as coisas. Deus estava recompensando José. Você pode confiar nele porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo do seu futuro. Só ele sabe. E eu quero agora com vocês orar por isso. Eu gostaria de desafiar a você a colocar os seus planos, o seu futuro, os seus pais, a sua família, todos na mão de Deus. Ele sabe de tudo e é tão bom quando a gente confia nele. Vamos fazer isso? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque podemos confiar em Ti. Obrigado porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, que o Senhor tem toda a sabedoria. Muito obrigado porque os nossos futuros estão em Suas mãos. Pai querido, toma conta de cada amiguinho que está me assistindo agora. Que o Senhor possa visitar as suas famílias. Que o Senhor possa fazer prosperá-lo, assim como fizeste na vida de José. Muito obrigado. Amém. Como é bom confiar em Deus, como é bom confiar em Jesus. Na próxima aula, nós vamos ver o que aconteceu com José. E muitas coisas, muitas surpresas boas vão acontecer. Não percam, ok? Tchau, tchau, amiguinhos!